Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, eu vou falar hoje das finanças brasileiras. Estamos numa situação calamitosa, apesar da aparente aprovação da reforma da Previdência, que, aliás, cadê a aprovação final? Ainda o Senado não votou. Mas, a despeito disso, a situação vai ser calamitosa nos próximos 10, 20, 30, 50 anos. Em especial porque o déficit da Previdência atuarial, mesmo após a reforma da Previdência, é da ordem de 20 trilhões de reais, e não os 800 bilhões que foram economizados com essa reforma que está na mesa. Bom, apesar disso, dada a situação de liquidez internacional abundante no resto do mundo, o risco Brasil, que é um termômetro sobre a situação brasileira, está nos níveis mais baixos de muito tempo, 120 pontos, muito baixo. Ano passado estava em 280, se eu não me engano, nessa altura do campeonato, em setembro. Então os mercados estão muito complacentes com o Brasil, estão com o mundo inteiro, mas com o Brasil também, dada a nossa situação fiscal. Na década de 30, houve uma batalha similar à que está havendo hoje. O que está acontecendo hoje, pessoal? Os irresponsáveis fiscais querem destruir o tripé que vem sustentando alguma ordem no Brasil, se a gente pode chamar assim, nos últimos 20 anos. Você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece certos limites para o que pode ser déficit público. Você tem a regra de ouro, que basicamente, simplificadamente, impede que se tome endividamento para fazer gastos correntes, gastos que não sejam investimentos do setor público. E você tem o teto de gastos, que determina um teto, um limite para o crescimento dos gastos públicos, que tem sido, no passado, muito alto. Então, isso aí está, de uma certa forma, contendo o aumento do Estado, o aumento das despesas públicas. Ocorre que, até pelo crescimento das despesas de funcionário público, máquina pública e aposentadorias, está sobrando menos dinheiro para o resto. Então está havendo um esforço concertado de muita gente para destruir essas três amarras ao aumento de gasto público. Então tem político querendo mudar o teto de gastos, dizendo que isso já não funciona mais, que temos que abandonar a lei de responsabilidade fiscal. O próprio STF disse que não pode, conforme a lei de responsabilidade fiscal estabelece, não pode haver redução de salário dos funcionários públicos depois de atingir certos níveis de endividamento, etc. O STF não deixou que fosse cumprida a lei de responsabilidade fiscal. Então, você vê, e está havendo um ataque múltiplo, inclusive a regra de ouro. Ano que vem, a despesa, o buraco da regra de ouro, que esse ano era cento e poucos bilhões, 130, uma coisa assim, o Congresso teve que dizer, o Executivo Federal, o presidente, o Ministério da Economia, vou perdoar vocês de cumprir a regra de ouro esse ano, porque estou vendo aí que vocês acabaram de chegar, ainda não arrumaram a casa e não vai ter. Só que no ano que vem, a previsão é de 379 bilhões de buraco da regra de ouro, que, para que o governo não incorra em crime de responsabilidade, vai ter que haver um novo perdão por parte do Congresso, que eles chamam lá de linha de crédito suplementar, para dizer, olha, não, você pode descumprir a regra de ouro. E esses 370, eu acho que na hora que fizerem o cálculo direitinho, é possível que seja mais. Então, você veja que as três coisas, e o teto de gastos estão querendo tirar, as três coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Na década de 30, logo depois da grande recessão, houve um grande debate público que Keynes, Pigou e outros vieram a público dizer que tinha que estourar realmente
as amarras da responsabilidade fiscal e monetária e ter um impulso fiscal e monetário, ou seja, imprimir dinheiro, imprimir crédito, criar crédito do nada e fazer o governo gastar mais para sair da recessão. Enquanto o Hayek e o Lionel Robbins defendiam exatamente o inverso, de que o setor privado é que devia puxar o retorno ao crescimento e não esses impulsos que são, em grande medida, artificiais por parte do governo. A gente já explicou aqui mesmo que quando o governo tira recursos da sociedade para gastar, ou seja, o governo gastando, ele está tirando da sociedade. Portanto, você está atrapalhando o crescimento da sociedade. E quando você cria crédito do nada, na verdade, é inflação. Isso também atrapalha a economia como um todo. É uma coisa meio básica, mas os keynesianos acreditam num troço meio esquisito. É assim mesmo. Keynes ganhou aquela batalha e foi implementado suas políticas, até porque era aquilo que os próprios governantes da época queriam fazer, sair gastando, né? Isso é bom para os políticos, é bom aumentar a máquina, fazer obras, isso é bom politicamente. Então o Keynes colocou em palavras aquilo que os políticos já queriam fazer. Então por isso ele virou o queridinho, né? Então, para parafrasear o Keynes, né? Ele queria esbanjar dinheiro no curto prazo, porque no longo prazo ele já não estaria mais aí para fazer frente a essa irresponsabilidade, a essa dívida que seria criada. Bom, e agora, em 2019, vem, por exemplo, o André Lara Rezende, com essas teorias do MMT, que advogam basicamente a mesma coisa, né? Já que o governo nunca quebra, porque sempre pode criar dinheiro, né? Então vamos fazer isso, porque aí a gente inventa crescimento, é basicamente o que eles advogam. E na semana, há uns 10 dias, na Folha de São Paulo foi publicado um artigo com certos professores, alguns da Unicamp, advogando de que a responsabilidade fiscal não ajuda em nada, e depois fizeram umas correções à Folha, disse que houve erro de cálculo no artigo, mas o estrago meio que já havia sido feito. Ou seja, esse pessoal requenta as ideias que aconteceram lá atrás para a realidade de hoje, estão advogando justamente que se gaste mais, que a gente sabe que vai dar errado. Agora, este tema não é um tema ideológico, né? Porque o que acontece é que tem lá a dívida, fica um rombo, essa dívida tem que ser paga e vai ser paga pela população, porque dinheiro não nasce em Brasília. Então, não adianta tornar esse tema ideológico como eles colocam, a realidade da dívida, do rombo que fica, está lá para todos verem, né? Além disso, ele é um tema que diz respeito a questões geracionais, porque houve promessas de pagar certas aposentadorias cada vez maiores, com seguridade sociais diversas, e para essa geração, e agora a gente basicamente não está pagando, porque a gente está usando o endividamento para continuar tentando sustentar essa pirâmide financeira, que é a Previdência, e aí você joga a conta para uma geração ainda mais à frente. Então a geração passada está jogando a conta para a geração atual, que aí não paga e aí joga mais para frente. É isso que a gente está observando hoje. Esse é o fenômeno que está observando. E o Adam Smith, quando escreveu, ele justamente disse isso, que esse endividamento público é um dinheiro de faz de conta para esconder que o governo está quebrado. Esse é o ponto. Porque quando você toma mais dívida para jogar para frente, na verdade, lá na frente você vai precisar ter um imposto para pagar isso, né? O governo se financia, como a gente sabe, de 3 formas: impostos, endividamento e, eventualmente, inflação. Impostos os políticos tentam evitar. Veja o que aconteceu com o piano que caiu na cabeça do Suplicy do Imposto Único lá, da CPMF. Ele teve que sair do governo defendendo imposto, todo mundo reclama, é mais fácil reclamar. Agora, endividamento é muito mais disfarçado. O governo vai lá no público e toma dinheiro emprestado do público, nós, no Tesouro Direto, etc. Só que esse é o tal pagamento de faz de conta que o Adam Smith diz. Porque ele não está sendo de fato pago hoje. Você faz um cheque, mas você está empurrando com a barriga para alguém amanhã ter que pagar isso com imposto real mesmo. Então, esse é o problema.
Em suma, pessoal, nem a população, nem o governo querem enxergar e endereçar as causas fundamentais dos nossos problemas. Do orçamento público federal, 80% hoje são salários de funcionários públicos e aposentadorias. Aposentadoria deles e do público em geral. Não cabe no orçamento federal. Não cabe. Você não tem como ficar aumentando a carga tributária para fazer frente a esse aumento, que só vai aumentar. A aposentadoria só aumenta com o aumento da idade média de vida, de sobrevida, né? Então, a gente tem que falar, infelizmente, tem que permitir que se diminua o salário de funcionários públicos, se demitam funcionários públicos, que a despeito de já haver um avanço na Previdência, não vai conseguir pagar essa pirâmide, tem que ser falado isso, tem que ser discutido isso. E se houver um método fácil, né, tipo uma CPMF, um imposto aí financeiro, que você vira aqui um potenciômetro e aí aumenta a alíquota para tentar salvar a pirâmide, sustentar a pirâmide, isso aí vai ser ainda pior, porque é mais dinheiro que sai da sociedade para sustentar algo que não deve continuar, que não pode continuar nesta situação, porque não tem como ser pago. A juventude não vai ver a cor de nenhum real de aposentadoria desse sistema de previdência atual. Não tem a menor chance. Tudo isso que eles estão pagando hoje é para pagar os compromissos que foram feitos na década de 60 e 70. Temos que endereçar esse problema, ver a realidade como ela é, sociedade e políticos, e parar de tentar destruir aquilo que mal ou bem tem segurado a desorganização ainda pior das contas públicas, que são a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro e o teto de gastos. Talvez uma forma de se assegurar que a reforma tributária não seja pior ainda para a sociedade é criar algum mecanismo de teto de arrecadação, mas isso é tema para uma próxima carta semanal. Deixo um abraço a todos.